Hoje pela manhã eu falei das várias maneiras pelas quais certas circunstâncias da vida acabam nos testando e demonstrando quão maduros emocionalmente, quão maduros espiritualmente nós somos. A partir daquela situação que Paulo estava vivendo em Jerusalém, depois da sua terceira viagem missionária, em que ele, com toda a alegria do coração, contou inicialmente, quando chegou naquela cidade, os grandes feitos que Deus tinha feito por intermédio dele nas 3 viagens missionárias. Uma sucessão de fatos acabou acontecendo com aquele apóstolo que qualquer um de nós se sentiria absolutamente injustiçado, se sentiria vilipendiado no seu direito, na sua maneira de ser, de agir como ministro do Evangelho, se você fosse pastor ou um apóstolo como ele. Mas mesmo um cidadão comum, na perspectiva de Paulo, teria muitos motivos para dizer-se injustiçado. Ele passa por uma sucessão de injustiças perpetradas contra ele pelos seus próprios irmãos judeus, seu povo de origem, sua religião de origem. Quando, compreendendo que Paulo estava indo contra o costume deles como judeus, contra a religião deles, eles levantam uma série de acusações falsas de Paulo ser um agitador, de Paulo ser uma pessoa que fazia uma sedição contra o Império Romano, pecava contra a lei de Moisés, profanava o templo, trazendo pessoas que não eram judias para dentro do lugar reservado aos homens judeus e uma série de outras coisas. Vimos como tudo isso acabou testando o apóstolo Paulo na maturidade que ele tinha de resolver em que ele iria se defender ou do que ele iria se defender. As acusações eram um pouco mais extensas, vinham de crimes contra o império, supostos crimes, que tinham um julgamento numa corte romana, eram crimes que precisavam ser julgados segundo o direito romano, se houvesse provas, mas eram também questões de ordem religiosa. Como eu disse há algumas semanas, quando você olha a verdadeira via crucis do apóstolo Paulo, você vai ver semelhanças muito grandes com o próprio julgamento daquela última semana que Jesus passou, em que ele se alternou diante de Pôncio Pilatos, diante de Herodes, diante do Sinédrio, sendo submetido a uma série de injustiças e acusações falsas. E naquele processo todo que Paulo está, e como nós vamos ver hoje, que dura 2 anos, entre idas e vindas, mudanças de jurisdição de quem iria julgá-lo, um empurra entre pessoas que não queriam de fato meter a mão no processo, porque isso implicava em desagradar judeus que naquele local obviamente eram muito poderosos, em Jerusalém e em Israel. Depois de 2 anos, e durante todo esse período, Paulo tem uma atitude madura de aproveitar todas aquelas circunstâncias para focar no que era mais importante. E o que era mais importante para ele não era defender a sua própria honra, não era dizer-se injustiçado, não era dizer-se falsamente acusado, mas era focar naquilo que para ele era fundamental, que tudo aquilo que ele havia feito e tudo aquilo que ele havia pregado durante todo aquele período depois que ele se converte a Cristo, era força do fato de que ele tinha sido enviado por Deus com um mandato muito claro de ser pregador entre os gentios, aquilo que afrontava aos judeus que achavam que a sua salvação era exclusividade deles, que aquilo que eles tinham recebido desde a antiga aliança deveria ser mantido entre eles e jamais compartilhado entre as nações. Paulo demonstra que aquilo que ele estava fazendo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, era uma continuidade natural da compreensão que Deus mesmo deu a ele, de que aquelas promessas do Antigo Testamento eram promessas que tinham se cumprido cabalmente em Jesus Cristo. E por causa disso, ele não estava traindo a fé judaica, ele estava, na verdade, mostrando aos seus irmãos, daí porque ele sempre começava a pregar em sinagogas judaicas, ele estava demonstrando a todos que aquilo que era esperança entre os judeus do Antigo Testamento tinha sido cumprimento daquela promessa no Novo Testamento. Nós vamos hoje ver um pouquinho mais de todo esse processo, quando nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, a partir do verso 22. Paulo tinha acabado de ser acusado pelo sumo sacerdote Ananias, que pagou, junto com o Sinédrio,
um orador romano chamado Tértulo, para acusá-lo diante daquele que agora tinha a jurisdição sobre ele. Ele havia saído de Jerusalém quando foi poupado por 3 vezes de ser morto e apedrejado pelos judeus, pelo comandante da guarda chamado Cláudio Lísias, e agora estava na Fortaleza Antônia, em Cesareia Marítima, na margem do mar Mediterrâneo. E ali ele é primeiramente ouvido pelo governador que estava lá, que era o governador Félix. Félix o escuta, Paulo faz uma defesa, está aí do verso 10 ao verso 21, e a sua defesa foca no fato de que ele era alguém que de fato, veja o verso 14, servia ao Deus de seus pais, naquilo que alguns chamavam de seita, mas que ele conhecia como o caminho, e o caminho aqui referindo-se ao cristianismo. Tendo feito essa defesa, ele termina no verso 21, você pode acompanhar aí, dizendo que, salvo estas palavras que eu clamei, estando entre eles, e ele se referia ao fato dele ter dito que estava sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos, o que causou um problema grande dentro do Sinédrio, ele diz e afirma: hoje eu sou julgado por vós novamente acerca da ressurreição dos mortos. Verso 22, que é o texto que nós vamos a partir dele expor, diz assim: então Félix, o governador, lá em Cesareia Marítima, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho que Paulo havia exposto para eles, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, que tinha sido aquele que em Jerusalém poupado a vida de Paulo por 3 vezes, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião, o homem que tinha sobre si uma companhia de 100 soldados, que conservasse a Paulo detido, uma espécie de prisão preventiva, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios amigos de Paulo o servissem. E ao fazer isso, ele estava reconhecendo que Paulo era um cidadão romano, que tinha sido a questão que o impedira de ser açoitado em Jerusalém. Passados alguns dias, vindo o governador Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando Paulo acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou o governador Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo Paulo, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras, e é a 4ª defesa que Paulo faz diante de um tribunal, ou judaico ou romano. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, dizia Paulo,
nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: eu estou perante o tribunal de César, onde convém eu seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a ele. Eu apelo para César. E então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curve a sua cabeça por um instante. Vamos juntos pedir a Deus a iluminação do seu Espírito para aprender aquela palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra já lida, que inspirada pelo Teu Espírito por si só já é suficiente para falar ao nosso coração, porque é palavra viva do Deus vivo, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Mas certamente o Teu Espírito que a inspirou também é Espírito aqui presente para iluminar o nosso coração, falar conosco e ministrar a mensagem que o Senhor tem nesta palavra, que possa edificar o nosso coração nesta noite. Abre, portanto, o nosso entendimento, dilata a nossa compreensão desse texto, para que possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua mensagem. É assim que nós oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Uma leitura atenta desse texto mostra talvez mais do mesmo que nós encontramos em vários momentos da história, quando religião, poder e sistema judicial se misturam e se tornam cúmplices uns dos outros para cometer injustiças. Se você olhar direitinho, você vai encontrar um governador cuja esposa era judia e que, se utilizando do seu cargo, mantém Paulo por tanto tempo preso para receber propina. Ele esperava receber dinheiro de Paulo. Você vai encontrar homens religiosos que teoricamente deveriam zelar pelo cumprimento da lei de Moisés, mas que chegam a usar do dinheiro que as ofertas lhe davam no templo para pagar um orador que se apresenta diante de um governador para fazer falsas acusações ao apóstolo. Você vai encontrar esses mesmos homens mantendo no coração por longos 2 anos uma série de acusações falsas contra o apóstolo, como uma forma de manter o poder e o controle religioso que eles tinham, tendo o apóstolo Paulo como um inimigo, como alguém que deveria ser calado, até mesmo, se preciso for, pela morte. Você vai encontrar esses mesmos homens diante de um outro governador que assume o lugar daquele primeiro que o manteve por 2 anos aprisionado, que tentam fazer um acordo com ele, pedindo para que ele remetesse o caso de volta para Jerusalém, o lugar de origem, já combinado com ele que no caminho eles iriam emboscar Paulo para matá-lo. E esses homens fazem assim, supostamente em nome de Deus e por zelo das coisas de Deus. Você vai encontrar situações em que eu, estando no lugar de Paulo, e você, estando no lugar de Paulo, certamente em muitos momentos se questionaria se de fato valeu a pena ter encontrado com Jesus no caminho de Damasco e ter entregue a sua vida para o apostolado e para as missões que o Senhor lhe colocou, se depois de tanto tempo ele volta à sua terra com coração alegre, desejoso de compartilhar os frutos que Deus tinha lhe dado, e ele recebe dos seus irmãos e das autoridades religiosas, políticas e civis esse tipo de tratamento por longos 2 anos. Como eu falei pela manhã, Paulo demonstra toda a sua maturidade e consciência do que ele estava fazendo, quando todas as vezes que ele é acusado, ele coloca-se diante daqueles homens acusadores, separando claramente aquilo que ele podia reconhecer
que eventualmente estava por ali sendo julgado, e aquilo que era absolutamente injusto e não cabia sequer fazer uma defesa. Paulo separa, por exemplo, os supostos crimes que ele teria cometido contra o império, de sedição, de revoltar o povo contra César. E isso fica muito claro quando, ao final desse texto, ele apela e se submete ao juízo do próprio César, pessoalmente, na corte imperial em Roma. E, ao mesmo tempo, ele demonstra claramente que contra os judeus ele não tinha nada, até porque era judeu, filho de judeus, zeloso da lei dos seus pais, e alguém que entendia que aquele momento em que ele estava vivendo era o grande cumprimento daquilo que os judeus por séculos haviam esperado, e que, portanto, ele não estava contra o judaísmo, mas, na verdade, estava dando continuidade à aliança que Deus tinha com o povo, e que em Jesus tinha um cumprimento perfeito e completo e total. Quando chega aqui, no entanto, Paulo demonstra realmente de onde vinha, de onde era a origem dessa serenidade, dessa paz diante da injustiça, dessa capacidade de focar naquilo que era absolutamente o fundamental e deixar os detalhes para as franjas da história, para que hoje, 2000 anos depois, olhando para esse texto, nós possamos chegar à conclusão quão injustos esses homens foram com ele. Ele não precisou demonstrar isso pessoalmente em vida, a história provou isso. E por que eu estou falando desta maneira e focando nesta fundamentação, nesse fundamento, nesse alicerce que dava a Paulo esse equilíbrio emocional e espiritual de ser firme e, ao mesmo tempo, sereno? Se você recorda, em exposições anteriores, e se você voltar talvez apenas uma pequena página no capítulo 23 da sua Bíblia, a partir do verso 11, no meio daquele primeiro julgamento que Paulo passa perante o Sinédrio, diz o texto no versículo 11, que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse para Paulo: coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Essa palavra encoraja, mas mais do que isso, ela direciona para onde o apóstolo deveria voltar o seu olhar. Que tudo aquilo que estaria acontecendo, e de fato aconteceu, de maneira tão injusta, não era aquilo que deveria ter a atenção e a energia de Paulo. Nos bastidores da história, enquanto romanos e judeus, com os mais diversos e sutis ardis, tentavam incriminar e condenar Paulo, nos bastidores da história, Paulo tinha ouvido de Deus para onde ele iria. E qual deveria ser a atitude dele? Coragem. Porque da mesma maneira como você testemunhou de mim aqui em Jerusalém, você vai testemunhar de mim em Roma. E aí eu afirmo para vocês hoje, quando você ouve Deus lhe encorajando, e Deus dizendo para você que ao final desse processo todo, Ele lhe levará para determinado lugar com determinado fim, o caminho fica mais fácil de você enfrentar com serenidade. Porque o difícil das várias injustiças que como um cristão você pode passar, é se você não sabe se ao final você estará exatamente no centro da vontade de Deus, e se é isso mesmo que Deus quer para você. E talvez nessa dúvida que eventualmente aconteça, e que não acontecia no caso de Paulo, a própria angústia emocional de estar sendo injustiçado, faria com que eu ou você ou qualquer outra pessoa perdesse a serenidade, o equilíbrio e a capacidade de permanecer firme diante de injustiças. Mas como Paulo, diferentemente de uma circunstância normal, tinha sido visitado por Deus à noite, Deus tinha lhe aparecido, dito para ele: tenha força, tenha coragem, não desanime, porque eu tenho um propósito de levar você até a capital do império. Então Paulo serena o coração. Quando então, voltando agora ao texto que nós lemos, no final dele, Festo, no verso 9, querendo assegurar o apoio dos judeus, ele era um governador recém-indicado por César. Félix, o seu antecessor,
tinha passado 2 anos sem julgar Paulo. O texto deixa claro que ele não fez isso para não desagradar os judeus, dada a força política e social que eles tinham. Lembrem que esses são os mesmos que julgaram Jesus alguns anos antes, ou boa parte deles, e que conseguiram encurralar no canto da parede até mesmo Pôncio Pilatos, procurador do Império Romano. Portanto, eles tinham sim poder de sublevar as massas contra a autoridade romana. E se tinha alguma coisa que Roma não queria, eram revoltas no seu império. Porque revoltas implicavam em custos para aumentar a presença militar e deter a rebelião. Revoltas implicavam em quebra daqueles fluxos econômicos que nutriam as veias do império. E quando a economia é atrapalhada pela guerra, é melhor não fazer guerra, para que todos fiquem muito felizes e possam continuar vivendo as suas vidas, fazendo as suas trocas comerciais, enriquecendo e principalmente contribuindo contributos para os cofres do Império Romano. Portanto, se tinha alguma coisa que Roma não queria, era confusão com os judeus. O texto diz no verso 9, que então Festo, querendo assegurar este apoio dos judeus, e diante do fato de que o seu antecessor tinha passado 2 anos sem julgar a causa, olha o que é que ele propõe para Paulo. Ele diz assim: queres voltar ou subir? Ele estava em Cesareia Marítima, ao nível do mar, Jerusalém fica mais alto. Queres voltar, queres subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim, mas lá, a respeito destas coisas contra as quais tu és acusado, acerca das quais tu és acusado. Lembre que esses judeus tinham combinado com Festo, ou tinham tentado combinar com Festo, que fosse exatamente este o procedimento que Festo faria: mandar Paulo de volta para Jerusalém, para que no meio do caminho houvesse uma emboscada e Paulo pudesse ser morto pelos próprios judeus, que anteriormente já tinham inclusive tentado isso em Jerusalém. A certeza daquela noite, daquela afirmativa de Deus a Paulo: coragem, porque eu te levarei até o império, capital do império, até diante de César, para dar este testemunho lá, como destes aqui, fez com que a resposta de Paulo fosse firme e serena. Olha só o que ele responde. Verso 10. Disse-lhe Paulo: eu estou perante o tribunal de César. Em outras palavras, eu estou agora debaixo já da jurisdição de César. Tu não és judeu, Festo. Tu és um governador romano colocado na nossa terra. As acusações que são feitas aqui são feitas e são julgadas por ti, porque elas têm uma interface religiosa, civil e penal. Eu estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado, ou seja, onde é correto que eu seja julgado. E aí ele afirma: nenhum agravo eu pratiquei contra os judeus, como tu mesmo sabes. Os crimes que eu cometi são, ou que eu sou acusado de ter cometido, são crimes da lei romana, embora trazidas por judeus que habitam nesse império e nessa terra em particular. Diante disso, caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, veja aí o verso 11, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para ser agradável aos judeus, pode entregar-me a eles. E então estabelece aquilo que acaba cumprindo a vontade de Deus já revelada para ele. Ele conclui dizendo: eu apelo para César. Ele solicita que o seu caso seja levado para a última instância de julgamento, que é na capital do império, diante do próprio imperador. Festo, então, fala com o conselho que estava ali e responde: para César apelaste, para César tu irás. Perceba que essa serenidade, essa firmeza de Paulo, era decorrente não das circunstâncias ou de uma estratégia de defesa, mas que ele compreendia que Festo já tinha perdido completamente a capacidade de julgar.
Lembre que esse Festo era sucessor de um homem chamado Félix, cuja mulher era judia, veja aí, o nome dela é Drusila, no verso 24 do capítulo 24, e que mandou Paulo a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, e que, apesar de ouvi-lo frequentemente, passou 2 anos conhecendo acerca do caminho, mas não definiu nada. E esse Festo, logo que assumiu, foi abordado, veja aí no verso 2 do capítulo 25, pelos principais sacerdotes e os maiorais dos judeus, que lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitaram, veja o verso 3, pedindo como favor, ou seja, como uma concessão dele aos judeus, em detrimento de Paulo. Lucas deixa muito claro que a essa altura Festo já tinha perdido a capacidade de julgar com isenção, que lhe enviassem para Jerusalém para que ele fosse morto no caminho. Por alguma via, Paulo tomou conhecimento desta tendência, desse viés de julgamento de Festo. E tendo aquela palavra que Deus fez e disse para ele naquela noite, de que ele tivesse coragem, porque o propósito de Deus era levá-lo até Roma, a proposta que Festo lhe faz lhe parece absolutamente indigna e inaceitável. E ele coloca nesses termos que eu acabei de ler, que se houvesse algum mal que ele pudesse ser julgado no Sinédrio, que de fato ele fosse enviado para o Sinédrio, como o governador estava propondo. Mas que ele não fosse enviado para o Sinédrio, porque, querendo agradá-los, o governador fizesse essa mudança de jurisdição e ele fosse julgado no tribunal religioso e não no tribunal romano. Eu sei que para alguns aqui é muita filigrana e detalhe jurídico para você compreender, mas foque a sua atenção sobre aquilo que Deus está fazendo por meio das articulações humanas. Aquilo que algumas vezes eu chamo de meta-história, metanarrativa, aquilo que Deus está agindo nos bastidores da história para cumprir o seu propósito. Pouco importando o que os tribunais, os homens, os judeus, os romanos faziam e que todos podiam ver. Deus, nos bastidores da história, já tinha traçado um rumo para Paulo. E esse rumo apontava para Roma, onde ele seria julgado pelo imperador e onde ele daria testemunho na própria capital do império acerca do poderoso nome de Jesus Cristo. Quais são as conclusões que eu chego quando eu vejo essa narrativa? Primeira delas, não importa as circunstâncias que Paulo estava passando e que eram visíveis ao olhar humano, Deus tinha um propósito e esse propósito iria se cumprir, apesar das circunstâncias, fossem elas quais fossem. Em certa medida, é exatamente isso que nós recebemos da parte de Deus, um propósito. Algumas vezes até sabemos que vamos chegar a Roma, outras vezes nem isso. Lembra que quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei uma terra para onde eu te darei, ou para onde eu te enviarei. A famosa terra prometida também era uma terra desconhecida para Abraão. E Abraão, pela fé, confiou que Deus o encaminharia. Para Paulo já tinha um destino, Roma. Para Abraão nem destino tinha uma promessa. Isso é fundamental porque algumas vezes a gente deseja que Deus não apenas nos dê o destino, mas nos dê a garantia. E quando nós temos a garantia das coisas, nós não precisamos exercitar fé. Paulo estava tão disponível para cumprir a vontade de Deus, que ele simplesmente usa das circunstâncias do tribunal em favor daquilo que ele sabia que era o propósito de Deus. Quando ele apela para César, muitos lendo apenas a história, poderiam dizer: Paulo decretou o seu destino. Não. Paulo, porque havia sido visitado por Deus naquela noite, e Deus lhe tinha encorajado e dito que ele iria para Roma, se submeteu ao destino que Deus já tinha para ele.
E ao recorrer a Roma, ele simplesmente pegou a sua vontade e se submeteu à vontade do Deus que já tinha lhe revelado que Roma era o seu destino. E quando você submete a sua vontade àquilo, pouco, muito ou quase nada que você sabe que é o propósito de Deus na sua vida, você tem firmeza com serenidade. Em certo sentido, é isso que, por exemplo, nos dá a possibilidade de viver a nossa vida à luz da esperança da vida eterna. Porque nós sabemos que nos muitos percalços que passaremos na vida, no mundo tereis aflições, dizia Jesus, o nosso destino está não apenas certo, mas garantido. Podemos enfrentar as vicissitudes da vida com a certeza de que não Roma é o nosso destino, mas a Nova Jerusalém é o nosso destino. Que Deus tem um propósito e para a nossa vontade, se submeter à vontade dEle é relativamente simples, é apenas reconhecer o senhorio e a graça dEle sobre a nossa vida. Para alguém que estivesse no tribunal, Paulo tinha feito uma terrível opção. Para Deus, no entanto, Paulo estava submetendo mais uma vez, à luz de Atos capítulo 20, verso 24, a sua vida ao serviço de Deus, quando ele dizia: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que me foi proposta, de pregar e cumprir o ministério de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, se fosse Jerusalém, se fosse Roma ou qualquer outro lugar, contanto que fosse a vontade de Deus, estava muito bem. E isso fazia com que o seu coração ficasse firme diante das injustiças dos tribunais e, ao mesmo tempo, sereno, reconhecendo que, por cima das decisões dos homens, o decreto de Deus se prevaleceria. E quando você tem esse nível de serenidade, de saber que o homem pode fazer planos, que o homem pode levantar-se até mesmo contra você, mas você não se desviará 1 centímetro sequer daquele propósito que Deus tem na sua vida, a sua atitude é firme, mas ao mesmo tempo é serena. Porque você tem absoluta certeza de que as circunstâncias humanas serão apenas circunstâncias que trabalharão a favor do propósito de Deus na sua vida. E era isso que dava firmeza e serenidade a Paulo. Posteriormente, ele escreve de Roma, ou melhor, para Roma, para os irmãos de Roma, as seguintes palavras: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. De onde Paulo tinha chegado a essa conclusão? Que coisas ruins e coisas boas, fáceis ou difíceis, são juntamente postas pelo grande enxadrista Deus que tem todas as peças no tabuleiro, e que mexe todas as peças do tempo e da história para cumprir o propósito sobre cada um daqueles pequenos peões que estão ali dispostos. De onde ele tinha chegado a essa conclusão? Da sua própria experiência. Ele tinha sido preso por 2 anos. Por 2 anos numa prisão preventiva sem ser julgado. Eu nunca fui preso, graças a Deus, mas já ouvi de algumas pessoas que está numa prisão sem ter prognóstico, perspectiva de ser sequer julgado, talvez seja a angústia pior que você pode enfrentar, que é a angústia da incerteza, da imprevisibilidade. Mas Paulo não tinha incerteza, Paulo não tinha imprevisibilidade. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria chegar a Roma, porque Deus tinha aparecido para ele, porque Deus tinha revelado e lhe dava isso, firmeza e tranquilidade, firmeza e serenidade para enfrentar. Portanto, na minha e na sua vida, quando em circunstâncias as mais diversas, nós estivermos rodeados de injustiças, de coisas que nós não entendemos, de idas e vindas, de questionamentos, de angústias, o que deve firmar o nosso coração é que nós podemos até ter uma viagem tumultuada, mas temos um porto seguro. E esse porto seguro transcende o lado de cada eternidade, como eu falei hoje pela manhã. Se no mundo nós teremos aflições, e temos tido, mas temos uma certeza que vai além dessa vida terrena, é que não em Roma, mas em Jerusalém celestial, na presença do próprio Deus, o nosso destino está garantido pela obra de Cristo no Calvário. Isso dá firmeza e serenidade. É curioso como algumas vezes as circunstâncias têm o poder, irmãos, de abalar a nossa fé.
E quanto mais as circunstâncias têm poder para abalar a nossa fé, mais fica claro que você está vivendo não pela fé, mas pelo que os seus olhos veem. Quando todos os ventos são contrários, um mar se revolta, lembre daquela história de que a serenidade daquele que dormia na popa do navio, que era o próprio Senhor Jesus, adivinha do fato de que Ele era Senhor da tempestade, do mar revolto. E, portanto, aquilo que era angústia circunstancial aos olhos dos apóstolos, não tirava a paz de Jesus, porque bastou ele ser acordado e dizer: mar, aquieta-te, vento cessa, e houve serena tranquilidade. Por uma razão muito simples: o Senhor tem a nossa vida na palma de suas mãos, não é o homem. O que poderá me fazer o homem, se o Senhor sustenta a minha existência? Paulo tinha essa tranquilidade não porque ele era um apóstolo excepcional, mas porque ele era um cristão maduro, que enfrentava as circunstâncias não olhando para as circunstâncias, mas com a firmeza de que, apesar das circunstâncias e além das circunstâncias, havia um propósito de Deus para ele. A segunda conclusão que eu chego desse texto é que, apesar de ter essa absoluta convicção deste propósito de Deus, Paulo entendia que havia uma participação humana em cooperar para este propósito se cumprir. Em última instância, se eu fizer uma leitura superficial do texto, eu posso chegar à conclusão: quem decidiu ir para Roma foi Paulo, porque ele apelou para César, e como o texto mesmo diz, quando Festo consulta o conselho e traz a resposta para Paulo, ele diz: para César apelaste, para César irás. Mas o que nós podemos concluir desse texto não é que as circunstâncias e as decisões de Paulo selaram o seu destino, mas que Paulo usou as decisões dele para cumprir o seu destino. Paulo se submeteu àquele tribunal, usou todas as instâncias que aquele tribunal tinha para dar, usou toda a estratégia de uma defesa legítima, legal, justa, e nós vimos isso nas exposições anteriores. Paulo entendeu que era uma responsabilidade dele ir até as últimas circunstâncias daquele tribunal e usar aquele tribunal para cumprir a vontade de Deus, que Deus já tinha revelado para ele. Isso me ensina, queridos, que o fato de eu ter certeza que Deus vai me conduzir para o porto seguro não deveria me fazer fechar os olhos para as circunstâncias. Eu não tenho os olhos para as circunstâncias me guiarem, mas eu tenho que olhar para as circunstâncias para aprender com as circunstâncias como eu posso usá-las a favor do propósito que Deus tem na minha vida. Eu costumo dizer que há 3 coisas, e somente 3 coisas, que você realmente pode fazer na vida diante do propósito de Deus. E eu digo isso especificamente quando alguém diz assim: o senhor acha que Deus tem isso para mim, tem aquilo outro, tem essa carreira, será que Deus quer que eu exerça essa função, que eu tenha essa formação, que eu vá nessa direção profissional? Eu costumo dizer que você só tem 3 coisas que você pode fazer na vida, somente 3, e todas elas são a sua parte da história, e Deus não fará por você. Primeiramente, você tem que se capacitar. A história de que alguém estava aí assim, extraordinária na vida, essa pessoa foi pensada por Deus, porque Deus usa as coisas loucas, porque, via em regra, Deus escolhe aqueles que ao longo do tempo Ele vai capacitando para aquela determinada função. Capacite-se. Segundo, posicione-se. Posicionar-se é estar no lugar certo, na hora certa, nas circunstâncias certas, sabendo que naquele momento algo vai ser decidido. Paulo se apresentou diante do tribunal. Ele poderia ter ficado na prisão e dito assim: eu não vou para a audiência, eu sei que eu vou para Roma mesmo, o que é que adianta eu estar aqui diante de Festo? Ele poderia simplesmente tomar a posição contrária, mas ele entendeu que estar diante de Festo era a última instância que ele deveria estar para então chegar a Roma, e ele se apresenta diante do governador. Ele se posiciona de maneira correta. Quando o governador propõe para ele que ele deveria ir para Jerusalém, ele se posiciona: não, para Jerusalém não, eu não tenho um crime contra a lei judaica, por que eu vou para Jerusalém?
Veja que ele participa do processo. É absolutamente absurdo a ideia de que porque Deus é soberano e tem um propósito na sua vida, você não tem nada o que fazer. Não, você tem. Capacite-se. Posicione-se. A mulher com quem você vai casar, jovem, é decisão sua. Essa história de escolhida de Deus, você descobre depois, viu? Você tem indícios, mas você descobre depois. Abra o olho, jovem, porque a escolha é sua. Você tem que analisar de maneira muito clara, posicionando-se de maneira muito clara. Deus usa suas decisões para cumprir o propósito de Deus. Você não é isento de que porque Deus tem um propósito, você não deve fazer nada, não deve se capacitar, não deve se posicionar. E em terceiro e último lugar, a terceira única coisa que você pode fazer na vida é se dispor, se colocar à disposição. E Paulo colocou-se. Paulo coloca em vários tribunais aqui, dizendo o seguinte: olha, eu estou disponível. Deus dispõe da minha vida. Se eu tiver que ir para Roma, eu irei. Porque eu entendo que em Roma e em Jerusalém, Deus estará comigo. Então, para mim, Roma ou Jerusalém, tanto faz. Se para a glória de Deus e para cumprimento do propósito de Deus, é melhor que eu esteja em Roma, porque eu vou testemunhar na própria casa imperial, diante do próprio imperador, da corte romana, como a gente vai descobrir no final do livro de Atos, que Paulo esteve, que seja, eu estou disponível. Algumas vezes essa disposição que nós temos, ela é meio seletiva. Disposição é disposição completa, 100%, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é envia-me a mim desde que, contanto que, só se for. Não, disponha-se. Paulo se capacitou. A defesa que ele faz é magistral. Lembre que do outro lado, você tinha um Tértulo, orador romano, capaz de convencer o tribunal. E Paulo, que tinha sido criado aos pés de Gamaliel, durante toda a sua vida, se capacitou. Às vezes as coisas demoram para frutificar, e há um tempo longo de semeadura que você tem que semear capacitando-se. As coisas não acontecem assim. Paulo era o homem certo, no lugar certo, na circunstância certa. Sabe por quê? Porque ele tinha se capacitado ao longo da vida. Ele tinha se posicionado ao longo da vida. Cada vez que Paulo era arguido numa cidade, acerca de determinadas coisas que ele fazia, ele tinha que fazer a sua defesa, era um treinamento para esses grandes tribunais que ele passou em Jerusalém e em Cesareia. Quando ele estava lá na primeira viagem missionária, que o pessoal contestou o ministério dele, e ele teve que mostrar, isso foi sendo construído dentro dele, a ponto de agora, um homem maduro, no final da sua vida, ele poder se posicionar, baseado em toda a experiência que ele tinha, porque capacitou-se e posicionou-se muitas vezes, ele aprendeu cada vez mais, inclusive a posicionar-se cada vez mais. A vida é uma construção, irmãos. A história de Paulo não é assim. Da conversão dele até esse momento, alguns dizem que pelo menos 20 anos se passaram. Durante esse período de 20 anos, esse homem foi testado, ele se capacitou, ele se posicionou, ele se dispôs desde o início. Isso eu posso fazer. E aí, quando eu posso fazer isso, eu uso as circunstâncias a meu favor. Eu vou novamente fazer uma aplicação aqui, especificamente para os jovens, porque eu percebo que às vezes a gente comete alguns erros na juventude, que às vezes nos acompanham a vida toda, e que podem ser evitados, e talvez preciso eu dizer aqui para você aquilo que seu pai e sua mãe diz lá na sua casa. E como eu sei, porque tenho filhos, que às vezes o que pai e mãe dizem em casa não serve muito, é preciso que um de fora diga para você, então deixa eu lhe dizer. Há uma época de construir uma vida, uma carreira, um relacionamento, um futuro. A juventude é uma época de construção. Não antecipe etapas. Não antecipe etapas. Se você tem condições de estudar e capacitar-se, estude e capacite-se.
Se você tem condição de namorar e esperar para casar quando estiver mais maduro, espere e case quando estiver mais maduro. O mundo não vai se acabar se você esperar um pouco mais. Se você tiver a oportunidade neste mundo globalizado de abrir os seus horizontes, não fique restrito ao seu bairro. Olhe o que está diante de você e todos os propósitos que Deus pode ter, se você estiver capacitado, se você estiver posicionado e se você se dispuser. Coloque isso diante de Deus, porque talvez Deus tenha propósitos para você que não são tão difíceis quanto estes, e talvez você vá para Roma não para ser julgado, mas para ser alguém que realmente pode produzir uma grande diferença para muitos. Eu olho para sempre muitos jovens no dia a dia na universidade, e eu fico sempre imaginando, e essa é a minha oração quando eu estou passando nos corredores do campus, sempre pensando assim: Senhor, qual daqui vai ser o grande inventor, o grande descobridor, o grande homem público, o grande homem e grande mulher que vai fazer uma grande diferença? Eu olho, eles são quase todos iguais, como todos os jovens, mas eu percebo que alguns têm a maturidade de dizer assim: eu quero aproveitar muito esse tempo, eu quero aproveitar tudo que esse tempo me dá, não quero perder tempo. Há um tempo de construção na vida, e esse tempo de construção na vida é para ser usado. Paulo foi um jovem que durante a vida toda, antes de conhecer a Jesus, se tornou um homem zeloso, que aprendeu as coisas de Deus aos pés de Gamaliel. Talvez outros jovens tivessem a oportunidade e não aproveitaram. Paulo aproveitou, se capacitou, se posicionou e por isso se dispôs e foi vitorioso. Terceira e última aplicação que eu quero fazer diante desse texto é que os homens são injustos, as circunstâncias são injustas, as estruturas sociais, políticas, jurídicas, econômicas, sociais são injustas. Mas não há o que fazer diante dessas injustiças, a não ser preservar o seu coração justo diante delas. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque algumas vezes a gente fica tão focado com um certo complexo de mimimi, de reclamar de tudo o que está acontecendo ao nosso redor, que é injusto, que não deveria ser assim, que deveria ser de outro modo, ao invés de simplesmente olhar para a circunstância da vida e dizer assim: é assim que ela está, e é acima de tudo isso que eu vou me posicionar. Se você fica esperando sempre que todas as coisas mudem ao seu redor, Paulo poderia questionar Festo e dizer: você está sendo injusto. Ele poderia questionar Félix e dizer: você está sendo injusto. Esse tribunal está sendo injusto. Levantar-se contra a injustiça de tudo. O que Paulo fez? Paulo desconsiderou toda a injustiça daquele mundo real, esperando que um ideal acontecesse, e usou tudo aquilo, e apesar de tudo aquilo prevaleceu. Não fique esperando o mundo ideal. Não há justiça ideal no mundo, não há juízes ideais no mundo, não há governadores ideais no mundo, não há pastores ideais no mundo, não há igrejas ideais no mundo. Todos nós estamos marcados por uma certa falibilidade da queda, de uma certa fissura nas coisas que poderiam ser ideais, mas não são. Não há casamento ideal, não há filho ideal, as coisas não são ideais. Elas serão ideais no céu, mas aqui na terra é isso que nós temos para o almoço. Agradeça e coma, se delicie com as circunstâncias apesar delas. Você não encontra Paulo fazendo mimimi aqui. Não, porque festa, brincadeira, rapaz, você está... Não, é assim que tem que ser, é assim que tem que ser. O que é que eu posso fazer? Eu farei. Não olhe para as circunstâncias como Paulo não olhou, imaginando como elas poderiam ser. Se posicione naquilo que você pode fazer e pronto. Paulo foi um homem, nesse aspecto, extremamente pragmático. O espírito romano que o influenciou fazia com que ele não ficasse esperando que as circunstâncias ideais acontecessem para que ele exercesse o seu ministério, se posicionasse na vida. Ele navegava de acordo com a correnteza, mesmo que fosse contra a correnteza, sem esperar que a correnteza mudasse de sentido.
Se ele fosse esperar que o mundo e o tribunal, e Festo e Félix fossem ideais, ele não teria tomado a decisão que ele tomou. Imagine só, quando Festo ia e voltava, pedindo e sugerindo para Paulo que se ele de repente desse um dinheiro, se de repente ele facilitasse as coisas. Imagine se Paulo, que já tinha uma convicção que iria para Roma, porque Deus tinha aparecido para ele, fosse questionar isso. Ele sabia que grande parte dos governadores romanos, desde aquela época, eram corruptos. Ele sabia que grande parte do Império Romano vivia de favores dos bastidores. Mas, irmãos, desde quando não foi assim? A gente olha os momentos que nós estamos passando, as circunstâncias que nós passamos no nosso país, no tempo de vida que nós temos, e achamos que esse país é a pior coisa do mundo. É porque vocês não conheciam a Roma do primeiro século. E tantos outros regimes e situações que a história demonstra que onde houver homens e estruturas humanas haverá corrupção. E eu não estou dizendo para que você se conforme com ela, mas que você não fique esperando a situação ideal, o candidato ideal, o político ideal, a lei ideal. Se isso é o que você tem para o almoço, use o real para você fazer aquilo que Deus tem que você faça, tem como propósito que você faça. Paulo, nesse aspecto, era extremamente pragmático, e ele usou as circunstâncias em favor dele. Como você pode ver, essa via crucis de Paulo não acabaria aqui. Depois de apelar para César, Paulo ainda permanece, nós iremos ver nas próximas exposições, um tempo ainda ali, até que no capítulo 27, só no capítulo 27, ele é enviado para a Itália. Para você ter uma ideia, chega no final do capítulo 26, eu vou lhe dar um pequeno spoiler. Quando o governador chega diante de Paulo a essa altura, havendo-se retirado, eles falavam uns com os outros, e tendo clareza que este homem nada tinha feito passível de morte ou de prisão, Agripa, que vem ser um outro personagem, não vou falar muito sobre ele hoje, diz a Festo, aquele homem que disse a Paulo: apelaste para César e para César irás, ele compartilha com Festo e diz assim: mas esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Mas ele já tinha apelado. Sabe por que ele já tinha apelado? Porque na circunstância real e concreta em que ele estava, era aquilo que, na medida da sua compreensão, cumpriria maior o propósito de Deus. Se Paulo, a essa altura, ouvisse Festo ou Agripa dizer: rapaz, se você não tivesse apelado, você não iria para César e já seria solto, Paulo não diria: ah, que pena. Não, Paulo diria: ótimo, vai cumprir o propósito de Deus. Chegou tarde a possibilidade de diferença. Paulo era alguém que nós chamaríamos de resolvido. Ele não ficava remoendo o que poderia ter sido no passado se as circunstâncias fossem diferentes. Por isso, dentre os grandes homens de Deus, eu concluo com essa frase, que nós temos no Antigo e no Novo Testamento, Paulo é um dos campeões. Nós não somos seguidores de Paulo. Paulo é um desses campeões por um motivo muito simples. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, e eu falei sobre isso na escola dominical, Paulo faz uma afirmativa que baliza a conduta dele e a conduta de cada um de nós. 1 Coríntios 11, 1 diz assim, Paulo aos seus irmãos e amigos lá: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O segredo da firmeza e serenidade de Paulo é porque ele, nos seus tribunais, trilhou nas mesmas caminhadas de Jesus. Ele sabia pelo que o Senhor tinha passado, que a cruz era inevitável, apesar das circunstâncias serem injustas. Ele sabia que Roma seria inevitável, apesar das circunstâncias serem injustas. Que Deus possa nos abençoar e nos edificar, para que nas nossas circunstâncias nós tenhamos a firmeza e a serenidade de um discípulo do Senhor como Paulo tinha. Amém? Curva a sua cabeça por um instante, peça isso a Deus. Eu não sei que circunstâncias você tem passado,
Eu não sei se algo da palavra que foi ministrada hoje se encaixa perfeitamente em circunstâncias que você está passando, mas é importante que você coloque cada uma delas diante do Senhor agora. Deus amado e querido Pai, nós sabemos que as circunstâncias são controladas por Ti, mas sabemos que elas não se opõem a Ti com o Teu propósito soberano que Tu tens sobre tudo e sobre todos. Olhamos para o exemplo de Paulo nessa noite e pedimos que o Senhor aplique este exemplo ao nosso coração, para que de fato possamos, assim como ele, seguirmos os Teus passos e Te imitarmos como ele também imitava a Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê a firmeza e a segurança de homens e mulheres que sabem para onde vão e por isso podem passar pelas circunstâncias mais adversas, sabendo que a promessa é certa e o porto é seguro. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Pai.